Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu escolhi essa passagem, poderia escolher qualquer uma outra, mas eu escolhi essa, que essa é uma mensagem, esses versículos, eles basicamente descrevem aquilo que eu quero comunicar a vocês aqui nessa noite, né? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Jesus está no Sermão do Monte, está ensinando, e Jesus está, nesse ensinamento, falando sobre ansiedade, que é um mal que tem assolado toda a humanidade. Por incrível que pareça, eu estava uma vez estudando dados comprovados, dizem que a cada 10 pessoas, se eu não me engano, 8 sofrem de ansiedade, problema de ansiedade. Então, se nós temos um grupo de 10 pessoas, dessas 10, pelo menos 8 sofrem de ansiedade. E Jesus está usando aqui 2 exemplos básicos, essenciais para uma vida humana, né? Jesus está usando a comida e a vestimenta. Quem consegue viver sem comer? Ninguém, né? Se a gente faz um jejum de algumas horas, a fome já começa a bater, a gente pensa que vai morrer de fome, né? Eu até brinco às vezes lá em casa e digo, amor, estou morrendo de fome. Mas amor, não é morrendo, amor. Já está certo, vou me corrigir, eu estou com fome. Outro elemento básico é a vestimenta. Então Jesus está usando aqui um exemplo essencial. A gente para pensar, Jesus, como assim? Como alguém consegue viver sem a comida e sem a bebida? Né? E Jesus usou esses 2 exemplos para que pudesse de fato chamar a nossa atenção. E como eu comecei falando para vocês, o que chamou a minha atenção acerca disso? Porque nos últimos dias, na verdade no último mês, e eu disse para vocês que essa mensagem ela surgiu numa conversa com a minha esposa e depois posteriormente com o Espírito Santo. Como eu falei para vocês, esse ano tem sido um ano muito desafiador do meu trabalho. Muito desafiador, para não dizer muito difícil, né? Escutei uma palavra mais aliviada. Mas tem sido um ano muito complicado, de fato. E no nosso café da tarde, como vocês já sabem, eu já contei para vocês várias vezes, né? Eu costumo ter o diálogo com a minha esposa e eu pergunto como foi o dia dela e ela pergunta como foi o meu, né? E estava acontecendo e eu sem perceber, todo dia quando eu chegava no trabalho, ela me perguntava, amor, como foi o dia hoje? Foi puxado. Aí, o outro dia, amor, como foi o dia hoje? Ela, foi puxado.
Disse, amor, como foi o dia hoje? Foi mais puxado do que ontem e do que antes de ontem. Eu só sei que isso semana vai, semana vem. E o meu discurso e o meu testemunho não mudavam. Era o mesmo, né? Até que chegou um dia, ela disse assim para mim, amor, todo dia é puxado. Não vai mudar não, tu não está orando por essas máquinas, tu não está declarando a palavra sobre elas não. Tu está deixando isso acontecer, tu está deixando isso. Amor, mas está puxado. Eu vou dizer o quê? Tudo bem. Foi no outro dia, quando eu cheguei no trabalho, fiz aquilo que ela falou, né? Olhei para as máquinas, comecei a alisar, bichinha, funcione bem hoje. Eu declaro em nome de Jesus, não dê trabalho para mim nem para minha equipe. E eu comecei a declarar a palavra e nada estava mudando. Pior. As coisas só estavam, parecia que piorando, né? Mas, amados, foi aí onde eu parei para conversar com o Espírito Santo. Eu peguei aquilo que a minha esposa falou para mim e comecei a conversar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a ministrar coisas ao meu coração. Eu usei esse exemplo da minha empresa, mas você tem o exemplo da sua vida, do seu diário, das suas lutas, das suas labutas, das suas dificuldades. Porque eu tenho uma realidade que pode ser diferente da sua realidade. Mas as nossas realidades nos colocam, às vezes, em um ambiente de ansiedade. Um ambiente onde nós somos desafiados a aplicar a nossa fé. E foi interessante, e é interessante como é a pedagogia de Deus, como Deus nos ensina, como Deus trabalha, como Deus nos instiga, como Deus nos coloca para cima, como Ele diz, cara, esse não é o teu lugar. E a primeira coisa que eu aprendi acerca dessas dificuldades é que Deus falou assim, ei, eu te chamei para liderar. Eu te chamei para dominar. Eu te chamei para ser Senhor nesses dias. Não é as circunstâncias, não é o trabalho, não é as dificuldades que são o seu Senhor, mas eu sou o teu Deus. Te levanta, se posiciona. Então a primeira coisa que eu aprendi foi que eu precisava me posicionar. Amados, as coisas começaram a mudar. Porque quando a gente começa a se posicionar, e quando eu falo se posicionar, é se posicionar sobre aquilo que a palavra fala ao meu respeito. Deus já me fez mais do que vencedor. Se eu estou nele, eu prospero. A palavra fala que aquele que está no Senhor prospera, ele frutifica. E eu comecei a me posicionar sobre a palavra de Deus, comecei a declarar. E é interessante, que parece, irmãos, que uma chave mudou. Parece não, uma chave mudou. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós somos engolidos pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos levantes, pelos desafios, pelas pessoas que contestam a nossa fé e dizem que a gente não é crente. Que exige uma graça dobrada, uma graça extra para suportar. E o interessante é que eu comecei a passar por um processo, e deixa eu dizer algo para você, uma outra coisa que ele me falou, viva aquilo que você prega, viva aquilo que você declara, viva aquilo que você tem como crença. E eu, tá certo, doce Espírito Santo, o que você quer?
E me veio à memória aquilo que eu já falei aqui muitas vezes. A presença de Deus nas nossas vidas não significa ausência de guerras, mas paz em meio às guerras, paz em meio aos conflitos, paz em meio aos desafios. Às vezes nós criamos uma visão muito amorosa do Evangelho. Pensamos que quando aceitamos Jesus, a nossa vida será um mar de rosas. As guerras virão. É só você ler Atos, é só você ler os Evangelhos, você começar a ler Atos. As perseguições, começa pelos Evangelhos, né? Jesus começou a ser perseguido, começou por ele. Aí você vê Atos, começa a ver os discípulos que se tornaram apóstolos, começaram a ser perseguidos, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, independente da morte que eles tiveram um ministério de sucesso. Porque o ministério de sucesso não significa que você vai terminar a sua vida com a conta bancária recheada, com o carro do ano. Não, sucesso no ministério significa você fazer a vontade de Deus aqui na terra. Isso significa sucesso para o ministério. Você executar tudo aquilo que o Pai determinou para você. Isso significa sucesso. Às vezes pode ser que sucesso seja você abrir mão daquilo que você tem. Mas essa situação no meu trabalho me ensinou a entender que eu estava vivendo de modo ansioso. Eu estava me preocupando com os problemas que muitas vezes não iriam acontecer, ou que aconteciam, e eu deixava isso me dominar. Quando Jesus está falando aqui nessa passagem, ó, não é a vestimenta mais importante, deixa eu ler aqui, que eu posso. Portanto, deixa eu achar, tá bom? Fala, gente. Não, isso aí eu achei. Tá aqui, ó, bem no, 25, obrigado, Roy, não? Vem aqui, cara. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus, cara, não se preocupa com aquilo que não é tão necessário. Jesus não estava dizendo que a comida não era importante, que a vestimenta também não era importante. É sim, elas são importantes. Mas a vida, ela é mais importante do que o alimento. Você está comigo? E o corpo mais importante do que a veste. Muitas vezes nós depositamos toda a nossa força, toda a nossa preocupação, todas as nossas expectativas naquilo que é passageiro. Onde Jesus está ensinando, olha só, não é mais importante. Essa passagem ela me ensinou porque isso aqui tem sido um problema que tem muitas vezes nos abalado e nos feito fraquejar. Tem nos feito desfalecer. Por quê? Porque muitas vezes nós nos baseamos, nós procuramos tudo aquilo que é passageiro. E Jesus está falando aqui no versículo 32, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, gente, essa passagem, buscar em primeiro lugar, esse versículo 32 é o versículo que ele fala muito ao meu coração. Jesus está dizendo que, olha só, isso aqui é importante, mas o mais importante mesmo é você buscar o meu reino e a minha justiça. Quando a gente para analisar isso, a palavra reino está falando de uma nação, está falando de um reinado, está falando de uma pátria celestial. E olha só,
Quando a gente para falar sobre reino, nós entendemos que nesse reino existe um rei. E existe príncipes. Existe princesas. E eles somos eu e somos você. Esse rei é o nosso Deus. Esse rei é o nosso Pai. E nós somos príncipes e nós somos princesas. E vocês mulheres, né? Claro. São princesas nesses dias. Diga assim, você mulher, eu sou princesa. E você homem, diga eu sou príncipe. Você consegue se ver assim? Não, né? A gente tem dificuldade, né? Para pronunciar isso. Porque a gente vê se como? Se vê como? A gente se vê pobre. A gente se vê o quê? Merecedor daquilo que a gente trabalha. Esses dias, Beto ministrou durante um bom tempo aqui acerca de justiça de Deus. Foi isso, Beto? Onde nós entendemos que nós somos justos não pelaquilo que fazemos, nós recebemos não pelaquilo que produzimos só, mas nós recebemos aquilo que Deus nos deu. Isso também é justiça. Isso também é justiça. E eu entendo que a partir do momento que você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. Como diz lá no comecinho de João, ele veio para os seus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, ou seja, a nossa busca muitas vezes está pelo que comemos e pelo que vestimos. E Jesus está dizendo, ei cara, a tua busca tem que ser outra. O teu foco tem que ser outro. A tua força tem que estar em outra coisa. Não, não é isso, isso aqui é passageiro. Gente, olha só, tudo que produzimos aqui na terra com relação a casa, carro, tudo isso é passageiro. A nossa busca tem que ser o quê? O reino. Quando nós buscamos o reino, Deus nos dá junto com ele todas as coisas. Quando nós buscamos o reino, quando o reino de Deus é a nossa busca, as coisas elas se colocam no lugar. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e perguntamos, Deus, por quê? Por que, Deus? Por que eu estou contando moeda? Por que, Deus, minhas contas estão atrasadas? Por que, Deus, eu estou com tanta dificuldade? Por que, Deus, tanta doença? Ei, amados, busque o reino. No reino de Deus não há falta, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há perdição, no reino de Deus não há condenação. Não, o reino de Deus, olha só. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é o quê? Deixa eu abrir aqui com vocês. Romanos 14, abra comigo. Bem rapidinho, Romanos 14. Versículo 17. Olha só o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é um resumo do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Aí eu te pergunto, isso aqui está fora? Isso aqui vocês vão encontrar fora? Isso aqui você vai encontrar fora? Não, dentro. Diga assim, existe paz, alegria no meu espírito. Olha só, a mudança na minha vida começou de dentro para fora. Às vezes nós queremos mudar as coisas do lado de fora, mas deixa eu algo para você, a mudança começa dentro. A mudança começa dentro. Eu só comecei a mudar, e até hoje, né? Até hoje ainda está do mesmo jeito.
lá na empresa, não mudou. Mas deixa eu dizer para vocês, hoje existe paz. Hoje as circunstâncias não me dominam. Hoje as dificuldades não ditam a minha alegria. Elas não roubam o meu sorriso. Hoje as dificuldades do trabalho, elas não dizem o que eu vou fazer. As dificuldades lá continuam as mesmas. Essa semana, por exemplo, o teto ia caindo. Até brinquei, gente, eu nunca vi tanto engenheiro na minha vida como vi essa semana lá na empresa. Até a Defesa Civil foi lá. E o teto caindo, meu negócio é com uma costura. Diego, o teto está caindo. Eu disse, rapaz, eu já vou botar minha carteira no meu bolso. Porque se cair, eu subo em cima da minha moto e ó, eu já fico bem perto da porta da saída. Até o teto da empresa que nessa semana, e o pessoal, Diego. Aí uma vez eu conversando com a minha esposa sobre isso, né? Esse amor, todo problema, o pessoal me preocupa. Esse amor, porque tu resolve o problema. Aí, oh, meu Deus, o chamado. Oh, chamado poderoso. Mas, gente, a gente brinca, mas o nosso chamado é para isso, gente. As pessoas, elas depositam expectativa naquilo que Deus depositou em você. Elas não sabem, mas o nosso segredo está em Jesus. Jesus é quando elas falam, Diego, o que acontece? Elas chegam para mim, tudo está desmoronando, e elas chegam para mim, eu zen, né? Elas dizem, Diego, tu é tão zen. Não sou zen. Não sou zen, é porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela me guarda. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela que te guarda, meu amado. Então você foi chamado para dominar, para mudar as circunstâncias. Aquilo que está fora do lugar, você foi chamado para colocar no lugar. Aquilo que está em desordem, você foi chamado para colocar em ordem. Existe um pedaço do céu dentro de você, e esse pedaço do céu muda as circunstâncias. E a ansiedade não pode dominar você. E eu disse, olha só a ansiedade, eu não sabia que era tu. Eu pensava que eu não sofria, mas eu te dou uma ordem, sua safada. Você não me domina. E eu comecei a me posicionar sobre a palavra. E hoje as dificuldades do trabalho não me dominam. Elas não são mais importantes do que aquilo que Deus depositou dentro de mim. E as circunstâncias estão começando a mudar. Hoje eu chego em casa até mais alegre, né, amor? Minha esposa diz, amor, tu está chegando até mais descansado agora. Até mais sorridente. Mas, amados, Deus nos deu domínio para mudar as circunstâncias. Deus nos deu domínio para mudar as coisas. Ele depositou. Uma vez, eu vendo uma ministração do Kenneth Hagin, e ele estava, acredito, no TSD dele, conversando com Deus, conversando com Jesus, e no meio apareceu uma espécie de capetinha lá, né? Um bicho bem feio, no meio, entre a conversa dele e Jesus. E ele começou a fazer marmota, e ele esperando Jesus está aí, né? Eu não vou me preocupar, né? Jesus vai mandar esse bicho capiroto sair daí. E Jesus não fez nada. Até que ele se levantou e ele repreendeu, e ele perguntou a Jesus, Jesus, por que se você não tivesse feito nada, Porque Deus nos deu o domínio, meu amado, é você que foi chamado para colocar as coisas em ordem. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu o Espírito Santo e nos deu autoridade. Nos deu autoridade. Muitas vezes nós estamos recebendo as coisas e estamos aceitando tudo aquilo que o inimigo tem imposto sobre nós. Não, se posicione contra. Como é que eu se posiciono? Sobre a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala sobre a sua dificuldade? Então se posicione sobre ela e diga, eu vou mudar isso. Eu vou mudar essa história. Daqui para frente não vai ser mais assim. Daqui para frente o trabalho não vai me dominar. Daqui para frente os estudos não vão me dominar. Daqui para frente as dificuldades não vão me dominar. Não, a palavra de Deus vai me guiar para que eu viva em prosperidade aqui na terra. Foi para isso que Cristo nos libertou. Foi para que nós vivêssemos uma vida próspera. E muitas vezes nós vivemos aquém daquilo que o Evangelho de Deus fala ao nosso respeito.
quê? Muitas vezes porque somos negligentes com relação à oração. A culpa não está no inimigo. Às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos. Às vezes você precisa fazer, sabe o quê? Entrar, chegar na frente do espelho e dizer assim, cara, tu precisa se ajeitar. Sabe, amados? Sabe qual a nossa dificuldade? É porque nós sempre apontamos o defeito nos outros e nas coisas. Nós dizemos, pastor, é porque fulano de tal, não, meu patrão é por causa de... Não, assuma o controle, assuma a sua responsabilidade, assuma o domínio. Muitas vezes nós fazemos como Adão, e esse problema de assumir responsabilidade não é novo, é desde o Éden. Deus criou o Éden, colocou o Adão e disse assim, Adão, é tu agora, cara. Tu é o Senhor desse negócio. Cuida dele. Aí o que acontece? Ele deu bobeira, Eva pecou. Quando Deus chegou, Deus foi a mulher que tu me deu. Eu disse, nada disso, a responsabilidade é sua. Sua. Então muitas vezes nós fugimos. Isso pode ser doloroso para você escutar, dizer assim, pastor, você está dizendo que o problema é meu. Assuma. Nós precisamos muitas vezes parar e de botar a culpa nas coisas e nas circunstâncias e assumir aquilo que nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu não me vejo assim, Diego. Pare e comece a olhar as Escrituras e veja o que Deus fala ao seu respeito. E busque revelação. Pai, me conduz a isso aqui é meu. A tua palavra diz que a saúde plena é minha, isso faz parte do pacote da salvação. Uma parábola de Jesus que me ensina muito é a parábola do semeador, que também está em Mateus, a partir do capítulo 13, se você quiser abrir, abre aí. Parábola do semeador, a partir do capítulo 13, versículo 1, diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus, lá no versículo 16, Jesus começa a explicar a parábola, tá bom? Se vocês quiserem agora ir lá para o versículo 16, ele diz assim, bem-aventurados, eu queria ler essa passagem, né, também que ela é muito importante. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga assim, está falando de mim. Mais forte, diga, está falando de mim. Isso aqui, gente, é importantíssimo, tá bom? Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí no versículo 19, eu vou ler a partir do 18. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra, aqui ele começa a explicação. Então essa parábola Jesus ele fala e ele dá a explicação.
no versículo 19, ele diz assim, ó, a todos os que ouvem a palavra do reino, olha só, a palavra do reino, e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, olha só, ele está agora dando a explicação. E aqui ele falou sobre o primeiro coração, o primeiro tipo de terreno. Aqui, gente, a semente é a palavra de Deus. E o terreno é o coração. Amém? Você está comigo? A semente que foi semeada é a palavra de Deus. E o terreno é o coração. Então, em todos os terrenos, a palavra de Deus foi semeada. Então, o primeiro coração aqui foi à beira do... O primeiro coração, que é o primeiro terreno, é à beira do caminho. Olha só. A todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem. Gente, isso aqui é importantíssimo. Por que compreendem? Muitas vezes nós estamos aqui nos expondo, esse aqui é uma parte do culto, nos expondo às Escrituras, ao ensinamento da palavra. E nós não paramos para compreender. Sabe o que acontece? O maligno vem e rouba. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem como algo comum. Não, a palavra de Deus não é comum. Gente, tem uma passagem que ela fala demais ao meu coração. Isso aqui é um trilho para a minha vida. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder. A palavra é o poder de Deus. Para quê? Para resgatar você do lugar de trevas e te conduzir para um lugar de luz, de prosperidade, de avanço, de crescimento, de salvação. Amém? Então, ou seja, compreende, vem o maligno e arrebata, ou rouba, em outras versões, o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é esse, o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Esse aqui até se alegra. Recebeu a palavra. Pastor, que palavra poderosa, pastor! Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui está falando de alguém que é como a onda do mar, que diz, pastor, que palavra, pastor, quando o pastor vira as costas, isso aí mesmo não, viu? Aí vem as dificuldades, vem as angústias, e acontece o quê? Se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Olha só, as fascinações ou os cuidados. Essa fascinação, essa daqui, a dos espinhos, ela falou demais ao meu coração, que era basicamente isso aqui que estava acontecendo comigo, gente. O trabalho estava sufocando. Sabe, amados? Isso aqui eu me identifiquei, porque isso aqui era basicamente o que estava acontecendo comigo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ela não consegue gerar fruto. Por quê? Por causa dos cuidados, por causa das preocupações, por causa das angústias, por causa das... Do quê? Por causa das... Me lembrei agora. Já eu me lembro. Quando eu me lembrar, eu falo para vocês. Mas é basicamente isso. Então, eu me encontrava nesse estado aqui. Eu me percebi aqui, gente. E eu estava vendo que eu estava morrendo. Morrendo como? Espiritualmente. E trazendo maldição sobre mim, dizendo que não ia dar certo, dizendo que a minha vida ia ser uma vida com dificuldade. E eu mudei a chave quando eu me posicionei sobre a palavra de Deus. As dificuldades, como eu disse para vocês, mudou? Não, elas não mudaram, elas continuaram. Mas elas não são mais o meu Senhor.
elas não ditam mais o curso do meu dia, elas não tiram mais o meu sorriso, elas não dizem aonde eu vou chegar, ou quem eu vou ser. Quem eu vou ser é quem Deus diz que eu sou. É isso aqui que eu vou ser. E eu preciso me apegar a isso. Você precisa se apegar a isso. Porque quando você se apega a isso, e busca a Deus e o seu reino, e a sua justiça, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Elas vão se tornar um acréscimo na sua vida. Sabe o que é que eu entendo acerca disso também? É porque quando a gente busca a Deus, as outras coisas elas ocupam o seu lugar. Elas se encaixam. Não é Deus que tem que se encaixar na nossa agenda. É a gente que tem que se encaixar na agenda de Deus. Amém? Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? E o último coração, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. Olha só, esse aqui é o que recebeu a palavra e a compreende. Quer compreender? Gente, é você gastar tempo. Nós estamos estudando nas quartas-feiras acerca de escatologia, o pastor está ministrando. Nós estamos recebendo palavras todos os domingos. Essa semana foi uma semana muito forte. O que nós estamos fazendo com isso? Você está parando para compreender? Você está parando para meditar? Você está parando para desfrutar? Porque quando você para meditar, gente, você para desfrutar. Quando você vem para cá, você está recebendo. É como se Deus estivesse aqui e te desse o prato, o banquete. Aqui, meu filho, aqui é o banquete. Mas é para você chegar na sua casa e sentar. Eu vou desfrutar desse banquete. Eu vou meditar. Para quê? Para compreender. Para compreender. Para quê? Para que eu seja frutífero. Porque senão vai acontecer como aquele primeiro coração, que foi à beira do caminho. Não compreende, o maligno vem e rouba. Essa parte de compreender, gente, é nossa, juntamente com o Espírito Santo. É você sentar na sua cadeira, seu caderninho, celular no modo voo, porque só funciona assim, porque senão todo mundo vai te ligar na hora que você estiver orando, e na hora que você estiver lendo a palavra, todo mundo liga, parece que o pessoal só escolhe esse horário. Aí quando você atende, aproveitar que tu está sem fazer nada, só abençoado. Então bota o celular no modo voo, ou então desliga se não quiser. E é você, a palavra, o seu caderninho. Para quê? Para compreender. Quando a gente compra um celular novo, o que a gente faz? A primeira coisa, quando a gente não sabe usar, a gente vai para onde? Para onde? Pro manual. Quando a gente compra um carro novo, de última geração, que a gente não sabe usar, a gente vai para onde? Pro manual. Né? A gente tem que ir para o manual, porque no manual tem tudo. Sabe o que a gente faz? A gente quer pular etapas, a gente vai para o vídeo do YouTube, que é 30 minutos. Em 30 minutos você não vai aprender tudo que o construtor, o inventor tem para passar para você. Cara, você tem que ir para o manual. E no manual é que você vai receber o download completo. Porque no YouTube você vai ter só as partes. É igual você assistir a pregação do pastor no YouTube. É bênção? É, mas é só paz, meu filho. Não tem como estar aqui sentado nessa poltrona, não, meu filho. Recebendo. Não tem como. É diferente. É diferente. Então, muitas vezes nós falhamos e a nossa vida é sabotada. E como eu falei, olha para o espelho. A culpa não está nele. Eu tenho que me ajeitar. Amada, a sua vida só começa a mudar quando você reconhecer. Não tem como ser curado pelo médico se a gente não vai para o médico e reconhece a nossa doença.
Quando vai para o médico diz, o problema está aqui. E a medicação e o tratamento é esse. Para haver cura, tem que se submeter ao tratamento. Senão, a gente vai continuar vivendo o mesmo problema. Por isso que muitas pessoas vão, pastor, e o problema é o mesmo. Pastor, de novo. E o pastor dá uma palavra de novo. Ora de novo. Aí, meses depois, pastor, de novo. O que, amados? Cara, falta posicionamento também. Precisamos avançar, precisamos... Deus, a expectativa de Deus é que nós sejamos conduzidos de glória em glória. Glória em glória. Glória em glória. Não, Deus chamou para correr veloz uma carreira. E não para retroceder. Aí o pastor dá a palavra. Nós damos o sermão. Não paramos para compreender. O maligno vem e rouba o que foi semeado. Porque ele sabe, gente, porque se você ouviu a palavra e você parou para meditar, isso muda uma chave. Às vezes eu estou angustiado, às vezes eu estou atribulado. Aí o pastor diz assim, meu filho, eu estou vendo uma fumacinha, estou vendo uma fumacinha, o que está acontecendo? Aí eu paro para conversar, meu amigo me dá uma palavra, eu saio renovado, minha esposa também, vocês também, muitas vezes vocês me dão uma palavra, gente, não importa quem seja, cara, é como o pastor falou ontem, cara, muitas vezes nós buscamos só a Deus, mas o meu irmão está ligado comigo, cara, o que você tem dentro de você me tira do buraco, me tira da perdição. Às vezes não, cara, o meu irmão tem uma palavra de vida para mim. Deus depositou uma palavra de vida dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós estamos tímidos. Eu tenho vergonha de falar, cara, se levanta. As coisas só vão mudar na sua vida quando você se levantar. Para ser tudo aquilo que Deus te preparou para você. Um dia eu estava sentado, eu era encabulado, envergonhado. E Deus mudou a minha história. Tive um encontro com o Senhor, nasci de novo. Cara, não tem como continuar do mesmo jeito. Porque o Evangelho de Deus é o poder. É o poder. O Evangelho de Deus é o poder, cara. Para tirar você da zona de conforto. Para tirar você da perdição. E te colocar para você correr veloz. Isso aqui é o Evangelho de Deus. Ele é o poder. Ele é o poder. E eu não me envergonho dele. Hoje eu não me envergonho de dizer, cara, o Evangelho me salvou. E me salva e vai continuar me salvando. Por quê? Porque essa é a nossa luta diária. Até Jesus voltar e até a gente receber um corpo glorificado. Essa é a sua luta diária. Mas você não está só. A boa notícia é essa, que você não está só. Há uma graça, há uma capacidade de Deus, há o Espírito Santo habitando dentro de você. Cara, correu o perigo do seu espírito. A palavra diz, onde habitou o pecado, superabundou a graça. O problema é que quando a gente vemos o pecado, estamos diante da dificuldade, a gente, oh meu Deus, socorro Deus. Nem gritamos socorro Deus, a gente começa a ficar atribulado. Cara, chegou a dificuldade de Deus. Cadê os teus? Cadê o seu? Espírito Santo, me ajuda. É isso, cara. Já queria chamar o louvor? Louvor. Já estou encerrando. Amém? Então, essa semana, eu estava lendo uma frase que ela falou demais ao meu coração. Não sei de quem é, mas eu li. Foi um amigo, uma pessoa que eu conheço que postou. E como toda conversa com Deus tem os desdobramentos, né? Desdobramentos que eu digo assim, Ele vai revelando aos poucos, se for de uma vez a gente... Isso aqui falou demais ao meu coração, porque isso aqui, gente, é a minha busca diária, tá bom? Olha só, a frase é a seguinte: o que você sabe não tem valor, o valor está no que você faz com o que você sabe. Eu li essa frase, eu não sei de quem é, mas ela falou demais ao meu coração.
Sabe que às vezes não, o Espírito Santo, ele fala, gente. Então, quando eu li essa frase desse Diego, é isso aqui, ó. O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com aquilo que você sabe. Nós temos 10 anos de igreja. O que você tem feito com aquilo que você aprendeu aqui nesses dias? Tem feito como esse daqui, que pegou a palavra, não compreendeu, o maligno vem e rouba. Gente, muitas vezes nós estamos sendo roubados, porque não paramos para compreender. Então, a graça não está só em você saber. A graça está em você praticar aquilo que você sabe. Aí você vai dizer assim, mas eu sei muito pouco. Seja fiel no pouco que você sabe. A nossa falha também é essa, porque nós queremos saber muito para praticar. Não, cara, eu não sei muito, mas o pouco que eu vou aprendendo, eu vou procurando botar em prática. Sabe o que é que diz que a pessoa é um motorista? E eu vou falar de motorista porque muitas pessoas têm habilitação, mas não dirigem. Né? Sabe o que diz que você é motorista? É quando você vai lá, se inscreve nas aulas de autoescola, paga o valorzinho lá, se inscreve, tem aquelas aulas, faz o teste, tira a habilitação e começa a dirigir na rua. Só fazer o teste e dizer você é habilitado não diz que você é um motorista. Você está comigo? Então muitas pessoas falam, se eu tenho habilitação, dirige. Não, então para aí, né? Ser motorista. E às vezes a vida te coloca em desafios, cara. Mas você só aprende vencendo os desafios. Olha só, o meu primeiro desafio, só para vocês terem ideia. O Rodney falou no meu aniversário que eu sou ousado, né? Ousado foi essa vez. Eu tinha acabado de tirar a habilitação, né? Tinha acabado, gente, a minha habilitação tinha chegado na semana. Quando foi na outra semana, a gente ia ter o evento dos homens, aquele evento lá, pastor, que os homens dormiram. Aí a pastora, meu filho, você tirou a habilitação agora, o pastor está ocupado, você vai na ceasa comigo. Gente, eu mudei de cor. Você vai na ceasa comigo. Tá certo, pastor. Mas eu não mudei de cor porque você vai na ceasa comigo. Aonde, pastor? Tá certo. No carro do pastor você vai dirigir. Meu Deus. Dirigir o carro do pastor, responsabilidade. Aí levar a esposa do pastor, que é minha pastora. Meu Deus. Minha primeira experiência como motorista, gente. E aonde? Na ceasa. Gente, a ceasa é o pior lugar para você que vai dirigir a primeira vez. A ceasa é o pior lugar. A ceasa é o pior lugar. Então, ou seja, a minha primeira experiência foi simplesmente essa. O pastor estava ocupado e para piorar, a gente estava caindo um toró de chuva. Choveu nesse dia, que eu preocupado, batendo a mão na cabeça, meu Deus. A gente levando carne, levando um monte de coisa no carro do pastor. O carro do pastor ficou fedendo, sujo. E eu dirigindo lá, estancando o carro do pastor, porque eu não era acostumado a dirigir, e com a embreagem do pastor, gente, e levar a pastora. Aí eu dirigindo ali, meu Deus, eu sou no frio. Gente, só Deus e a pastora viu que nós passamos lá na ceada. Cada estancada que eu dava no carro do pastor, eram as pessoas aqui atrás buzinando, pam, 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 pam. Aí eu disse assim, rapaz, tenha paciência com os mais novos. A Bíblia diz, tenha paciência com os mais novos na fé. Mas ninguém tinha paciência comigo. Mas, gente, aí foi onde eu fui desafiado a se tornar um motorista melhor. Hoje eu estou bem melhor do que naquele dia. Estou um motoristão assim, como o Edinho, né? Mas Edinho aqui dirige de olho fechado. Não é, Edinho? Dirige não, Edinho? Mais ou menos. Mas essa experiência, gente, ela foi marcante para mim. Gente, Deus só quer isso da gente. Ei, eu vou te conduzir, filho. Me deixa te levar. Deus sabe, Deus quer da gente, sabe o que é? Ei, vem cá, amor. A gente diz assim, Deus, eu não conheço o caminho. E Deus fala assim, eu conheço o caminho. Porque foi eu que fiz ele. Vamos. Deixa eu te levar. Amém. Gente, Deus só quer isso da gente, que a gente confie nele. Ei, filho, tu não sabe? Tá certo, é desse jeito mesmo que eu gosto. Se levanta, pega no meu braço. Deixa eu te conduzir. Deus é nosso Pai, amados. Ele diz assim, não ande ansioso com o que há vez de comer ou o que há vez de beber. Vocês são mais importantes do que tudo isso.
eu não te desamparo, eu não te deixo só. Busque o meu reino, porque no meu reino você é príncipe, você é princesa, você não é um filho bastardo, não, você tem uma herança, você tem uma coroa, você tem um nome, você é filha e filho do rei. Você não foi criado para comer o que o ditado diz, o pão que o diabo amassou. Não, você não foi criado para isso. Você foi criado para comer o melhor dessa terra. Mas como você se posiciona diante das circunstâncias, diante das dificuldades? Ah, pastor, está ruim, meu trabalho ainda continua puxado ainda, mas hoje eu reconheço quem é o meu Senhor. E hoje eu ando sobre as dificuldades. As pessoas olham para mim e dizem, Diego, tu está tão zen e o telhado quase caindo. Mas, cara, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela me guarda. Já estou com a minha carteira no meu bolso e a chave da moto. Na hora que eu escutar o trelado, subo na minha moto. Já falei para o patrão, bota o pessoal para casa enquanto faz a obra. O patrão não escutou, eu dei o conselho, né? Então, o nosso trabalho é crer naquilo que Deus preparou para os seus filhos. Você não vai saber dirigir, você tirou a habilitação. Quem vai te dizer que tu é motorista é quando tu pega o volante, e por maior que seja o desafio, confie em Deus. Confie que você não está só. Naquele dia eu orei tanto em línguas. Acho que depois daquilo eu só orei no dia que meu filho foi nascer. Não, foi antes, né? Meu filho nasceu antes. Então, ou seja, gente, confie em Deus. Confie no escape de Deus. Era essa mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé.